Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa neste domingo, dia 28 de julho. Que a graça, a paz, o amor do Senhor seja derramado sobre todos nós, sobre os nossos lares, em nome de Jesus. É uma alegria estar com você aqui mais uma vez, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, lá em Romanos capítulo 5, verso de número 12. Eu quero só lembrar você que até esse ponto que nós lemos, ou o versículo 11 que lemos ontem, Paulo estava nos ensinando sobre o que é a justificação. E ele estava ensinando a igreja de Roma. Nós precisamos lembrar que Paulo ainda não havia estado em Roma. A igreja foi fundada por cristãos que chegaram lá e não há uma identificação. Então Paulo ele não havia ainda ensinado para aquela igreja as doutrinas de Cristo que ele gostaria de ensinar. Então ele envia essa epístola, que ela tem um caráter doutrinário, para orientar a igreja. E foi o que nós vimos até ontem, por exemplo, sobre o assunto da justificação, este tema. E se você, por acaso, não pôde ver esta semana, principalmente a oração da manhã de quarta-feira, passada, ela fala sobre o que é a justificação. E ela é muito importante para nós entendermos esses primeiros capítulos dessa epístola de Romanos, que para alguns, de fato, ela é um pouco mais difícil de ser compreendida. Amém? Mas a partir daqui, Paulo vai começar a mostrar para nós que a morte de Jesus ela concede vida a todos os homens. E ele vai usar para mostrar isso o exemplo de Adão, que a ação de Adão, a ação de um homem, afetou muitas outras pessoas. A ação de um homem afetou toda a humanidade. Então, usando o exemplo, o modelo de Adão, de que o que ele fez afetou toda a humanidade, aqui Paulo vai usar o exemplo de Jesus Cristo, mostrando para nós que o que ele fez também afetou todos aqueles que creem. Se nós pegarmos essa explicação de Paulo, nós vamos começar a ver que aqui o que Adão fez, o seu pecado trouxe uma maldição hereditária para todos os homens. O Salmo 51, verso 5, Davi fala sobre isso. Ele diz que em pecado ele foi concebido. Amém? Então, Paulo vai tratar desse assunto aqui, que como a ação de Adão afeta todos os homens, a ação de Jesus também afeta todos os homens na vida daqueles que creem. Amém? Então, antes de nós começarmos, eu quero orar com você. Pai, dá-nos entendimento da tua palavra. Nós precisamos do teu espírito para compreendermos e andarmos no teu caminho. Pai, para te agradar, para não nos desviarmos nem para a esquerda e nem para a direita. Perdoa-nos, Senhor, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, assim diz a palavra no verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, ou seja, por meio de Adão, trazendo então o pecado a todos os seus descendentes, e pelo pecado a morte, porque o salário do pecado é a morte, passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a consequência do ato de Adão influenciou todos os homens. Todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Amém? E aí no versículo, importante nós lembrarmos algo aqui, nesse versículo 12. Quando ele fala da morte, nós precisamos lembrar que originalmente Adão não estava sujeito à morte. Mas o Senhor havia alertado, dado esse mandamento a Adão: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. Amém? Versículo de número 13. Porque até ao regime da lei não havia pecado no mundo. O que Paulo está dizendo? Que de Adão, ele vai explicar isso aqui mais para frente, até Moisés não havia lei. Então ele está dizendo que o pecado descrito pela lei, as consequências do que a lei diz, não estavam ainda estabelecidas. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Porém, olha que interessante, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, porque todos estavam sujeitos à morte, por causa da natureza pecaminosa, ainda que não houvesse lei. Porque o homem tem essa natureza, não porque ele pecou, por exemplo,
contra a lei mosaica, contra a lei de Moisés, mas porque ele tem uma natureza pecadora que está impregnada no homem desde o seu nascimento. Então, vamos reler aqui: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, daqueles que não conheciam nenhuma lei, que não tinha nenhuma lei, como por exemplo, Adão recebeu uma lei: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Pastor, o que significa prefiguravam ou prefigurava aquele que haveria de vir? Amados, Adão e Jesus, ele usa isso como dois homens semelhantes, não semelhantes na natureza, porque Jesus é o Filho de Deus, mas semelhantes no sentido de que as suas ações afetaram todos os outros. Então, o que Adão fez prefigurava o que Jesus ia fazer, como a sua ação afetou todos os homens, a ação de Jesus vai afetar todos os homens que nele creem. Amém até aqui? Vamos continuar? Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom de Deus, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Porque nós não podemos esquecer que o ato de Jesus, ele é muito maior do que o de Adão. Porque o ato de Jesus foi para uma humanidade no pecado. Uma humanidade que, como diz aqui, estavam cheias de ofensa, cheias de pecado, viviam no pecado. Então Jesus, pelo seu ato de santidade, esse seu ato afetou e abundou e foi superabundante sobre todos aqueles que pecaram, para aqueles que creem, claro. E ele diz mais: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então, muitas ofensas, mas a obra de Cristo na cruz, semelhante à de Adão, que afetou todos os homens, também afeta todos os homens, só que ela é muito superior, muito maior. Porque agora todos os homens estão nessas transgressões, nessas ofensas, mergulhados no pecado. Então, a obra de justiça de Cristo, o ato de Jesus, ele vem e pode nos livrar e livrar todos os homens do pecado. Então ela é muito superior ao que Adão fez. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, como nós vimos até aqui, o pecado de Adão trouxe a morte como consequência, porque o salário do pecado é a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amados, como é tremenda a palavra de Deus. Amados, o que Deus fez, que o Senhor Jesus fez por mim e por você, é extraordinário. É de um amor que nós não podemos descrever, para nos livrar dessas ofensas, dessas transgressões, nos reconciliar com Deus, como nós falamos ontem. Amados, nos trazer por meio de Jesus Cristo de novo a presença do Pai. Amém? Ele diz mais: pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação. Já entendemos, Adão, seu ato afetou todos os homens, todos nós estamos condenados porque nós temos a natureza pecaminosa. Assim também, por um só ato de justiça, o que Jesus fez na cruz, ou que culminou na cruz, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então Adão trouxe morte, mas Jesus trouxe vida. Amém? Adão trouxe morte para todos nós. Jesus trouxe vida para todos aqueles que creem. Amém? Em nome de Jesus. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, você vê que a própria Bíblia, ela explica a própria Bíblia.
Então, olha só, é um pouco de tudo que nós falamos. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Olha que tremendo. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Então, a lei, ela revela o pecado e ela mostra o quanto nós somos pecadores, o tamanho do nosso pecado. Mas onde abundou o pecado, olha que tremendo, por isso que a obra de Cristo ela é muito superior ao ato que Adão fez, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, amém? Porque a morte é a consequência do pecado, é a ameaça do pecado, é aquilo que domina o homem, não é? Assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Amados, a vida eterna nós temos em Jesus Cristo. Vida abundante nessa terra e vida eterna para sempre com o Senhor. Mediante quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqueles que fizeram de Jesus o seu Salvador pela fé e o seu Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Que tremendo, amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós queremos te dar toda a honra e toda a glória. Pedimos que o Senhor nos dê o entendimento da tua palavra. Ela é tão maravilhosa, Senhor. E nós pedimos a tua bênção nesse dia sobre as famílias, sobre cada casa, cada lar, Senhor, sobre a saúde do teu povo, sobre os relacionamentos, meu Deus, sobre o trabalho do teu povo, os negócios do teu povo. Em nome de Jesus, pedimos a proteção do Senhor, dá ordem aos teus anjos para estarem nos guardando, Senhor. Cobre as nossas vidas com a proteção do sangue de Jesus. Nós clamamos por ti, nós precisamos de ti e nós te damos toda a honra e toda a glória. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa as nossas vidas. Precisamos da tua presença e queremos andar contigo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia e até à noite às 19 horas. Um grande abraço para todos.